Olá pessoal, tenham um bom dia. Hoje deu vontade de falar para vocês. Um dia desses me perguntaram como foi que eu fui alfabetizada. Então vou explicar um pouquinho para vocês desses métodos, né, de alfabetização. Naquele tempo, o primeiro ano básico e tinha o primeiro ano mais adiantado. Então, o básico seria o que hoje é o ano inicial de 4 a 5 anos. A gente entrava para a escola aos 7. O primeiro ano escolar era para desenvolver as atividades cognitivas, motoras, socialização, conscientização. Conscientizava a criança de que ela ia viver em grupo, num ambiente estabelecido para ensino, e que havia regras, e que o primordial era respeito. Naquele tempo, a escola era o início de uma nova forma de vida. O respeito à pátria, à família e aos mais velhos. E também a importância de saber ler, o saber decidir, o saber resolver e chegar a uma conclusão acertada. Bom, o que é escola? Então, explicávamos para ele que a escola é a miniatura do mundo, né? Todo problema que havia no mundo havia ali dentro e que a gente teria que solucioná-los junto. Não poderíamos deixar que o mal contaminasse nenhum de nós, nem dos alunos. Havia de tudo lá dentro, né? Pessoas educadas, não educadas, pessoas inteligentes ou com mais dificuldades de aprendizagem, pessoas diferentes, pessoas com costumes diferentes, pessoas que às vezes fazem algo que não deve, mas que lá não. Lá tudo que não é bom deveria ser retirado e que haveria de ter um respeito pelas autoridades da escola e que a gente tinha direito de colocar no castigo aquele que infringisse aquelas leis. Era importantíssimo explicar sobre a pátria, os símbolos da nossa pátria, o respeito à bandeira, ao hino nacional brasileiro. E todo dia hasteávamos a bandeira em sinal de respeito, patriotismo. E era também feita uma oração, tanto pelo país, como pela nossa cidade, como pela nossa escola, nossa família e por cada um de nós. E pedindo ao Espírito Santo que abrisse a nossa inteligência para que a gente pudesse aprender tudo que fosse bom, né? E que retesse tudo que fosse bom, mas que nada de mal ficasse em nós. Então, isso gerava um grande respeito, né? Já aprendi isso todos os dias antes de começar as aulas escolares. Então, era muito sério estar ali. É como se fosse uma miniatura do mundo, um mundo pequeno, onde a gente poderia corrigir os erros
para aprender um dia corrigir um mundo maior. A gente apresentava para eles que a gente visitava as dependências, né? Apresentava ali as séries, o corpo docente e discente, né? A hierarquia escolar. O professor de cada série se apresentava, né? E todos ficavam conhecidos e sentindo-se dentro de casa. As professoras naquela época, ela começava a alfabetização e muitas gostavam de seguir os alunos até a próxima série, trabalhar com eles de novo para continuar os ensinamentos da primeira. Era com muita responsabilidade que as professoras pegavam o aluno, mas também ela tinha o direito de corrigi-los, porque sem correção, o aluno se sentindo assim como se tudo pudesse, mas não, tinha que seguir regras e o respeito primordial. Os pais entregavam os alunos aos professores como se eles fossem a segunda mãe. E sabia que elas estariam ali ajudando a formar homens e mulheres de responsabilidade. O primeiro ano básico era caligrafia e desenvolvimento corporal, cognitivo e noções da matemática. Apresentava também a escola como miniatura do mundo, conscientizando-os de que o bom deveria ser guardado e o mal deveria ser banido. Que ali haveria muitos defeitos, mas os defeitos seriam corrigidos. O professor tinha autonomia para isso. Então, ali, além da alfabetização, tinha as aulas de moral e civismo, né? A preparação do cidadão como pessoa para que vivesse em sociedade e não causasse danos. E o respeito ao professor era extremo. Se tratava de dona, né? Dona Júlia, Dona Maria Raimunda, Dona Sebastiana, né? E outras mais, Dona Marilac, Dona Auxiliadora, são várias, Dona Fátima, Dona Zinha, Dona Vera, Dona Irci, e outras mais, que são muitas, né? Então, o respeito era primordial e a consideração grande demais que perduram até hoje. Aqueles daquela época, sim, realmente respeitam. Ainda chamam de dona, ainda tem maior respeito por elas. Este era um ensino de verdade. Agora, os métodos de ensino, o método mais antigo, ele era o método Castilho. Começou lá para 1855, que foi do Antônio Feliciano de Castilho, de Lisboa, Portugal. Afinal, a gente ainda pertencia a Portugal, né? O Brasil pertencia a Portugal. Então, os ensinamentos vinham de lá e para serem acompanhados aqui. Eles capacitavam pessoas para que executassem bem o trabalho, né? Mas seguindo
Lisboa, seguindo Portugal. E nessa época, bem no início de tudo, era tudo introduzido na Escola Normal de São Paulo. Depois, a cartilha da infância, Romão Rui Puigari. De São Paulo, que estudou na Escola Normal de Janeiro, 1929, por aí. Né? Sendo que a cartilha mais antiga é de 1855, que foi a do Castilho. A quarta foi a cartilha das mães, de Arnaldo Barreto, que era para as mães serem alfabetizadas também. O quinto método, foi o ABC da infância, da autora anônima. Pressupõe-se que essa publicação e a introdução do livro da infância de Augusto Emílio Saluar, né? Escritos portugueses, residente no Rio de Janeiro. Apresenta o método mais antigo e tradicional, conhecido como método sintético. Apresenta letras do alfabeto com 1, 2 e 3 caracteres, tipo B, A, Bá. É interessante porque demorava muito a mudar o método, né? E então era o Aiô, Babebi, Babu. Dizia Rosalina Brandão, a minha tia-avó. A escola que ela estudava, mas Dona Helena, Dona Edi, era de uma forma que acho que hoje ia dar muito problema. Por quê? Porque tinha que saber demais. Era escrita em pedras e logo depois que resolvesse aquilo, apagava para escrever novamente. Depois é que veio a pena, né? Escrita a pena. Molhava a ponta da pena no tinteiro e anotava. Mas o interessante é que o diploma era coisa muito séria ao final da quarta série, que era assim, oral. Ficava lá na frente o aluno e nas primeiras carteiras as autoridades. E cada hora uma autoridade levantava e fazia uma pergunta. E eram perguntas, assim, todas difíceis. E do estudo que foi feito durante o ano, quem respondesse certinho, ou formava, ou também não formava. Tomava bomba, né? A famosa bomba. Então, aquele aluno tinha que estar preparado para responder oralmente tudo e fazer os cálculos orais e responder muito sobre a língua pátria e já também sobre a geografia, mas brasileira. No muito que tinha alguma coisa sobre Portugal. Não abrangia mundo, não. Então, era assim, desse jeito, e quem aprendeu naquele tempo era muito sabido, porque era muito apertado, muito apertado. É coisa que hoje, eles, comparando, eles sabiam, tinha conhecimento do que é ensinado de quinta a oitava, né? Mas é isso mesmo, o ensino era muito apertado e o respeito muito grande. A sexta cartilha do método analítico, sim, esse alfabetizava com palavras e sílabas, era o oposto do método sintético. A sétima cartilha era uma nova cartilha analítica sintética de Mariana Oliveira. Tentava conciliar os dois métodos, sintético e analítico, o moderno e o antigo, de 1916 a 1955. A cartilha
Ensino Rápido de Leitura, de Mariano de Oliveira, era de 1955 e publicada pela primeira vez em 1917. Foi sucesso extraordinário e editaram até 1996 com mais de milhares de exemplares, milhões de exemplares vendidos. E chegou até 1996, caindo depois drasticamente. A Cartilha do Operário, de Teodoro de Moraes, adultos, para alfabetizar-los. A Cartilha Proença, de Antônio Firmino Proença, todos dois também, partia do conhecimento de cada um, porque mexia-se com jovens, né, e adolescentes, e adultos, jovens e adultos. A Cartilha do Povo, de Lourenço Filho, seguia também esse mesmo sistema de alfabetizar a partir das palavras de convivência diária de cada um, né? De todos os alunos ali, os adultos alfabetizados. Tinha Cartilha também da Higiene, né, em 1922, publicado por Monteiro Lobato, e partia da higiene, porque na época precisava conscientizar muito a higiene do povo. A Cartilha Fácil, da professora Claudina de Barros do ano de 1957. Teve a Cartilha da Roça, de Renato Sênega Fleury, 1958, que partia também, né, do dia a dia, né, de trabalhos, de afazeres, de conhecimentos. A quinta, a Cartilha Sodré, de Benedicta Stahl Sodré. Ela foi remodelada em 1977 por Isis Sodré Verganini. Eram cadernos do professor indicando como se deveria trabalhar na sala. O aluno não tinha, né? Até esse período aí não tinha o livro do aluno. 16, né, o 16º, pela imagem com nome de Caminho Suave, em 1965, de Branca Alves de Lima, era usado no segundo ano primário, foi fenômeno de vendas no Brasil. Até a década de 1990, venderam 40 milhões de exemplares, modificado em 1980, incluindo vários livros. Esse método aí é o método de que eu estou no meio dele, mas antes disso aqui, que eu lembro, nos ensinava através de um método que hoje seria o fônico, o eclético, porque tinha o som das consoantes, né? B, B, A, P. Fônico eclético, né? Tinha o Caminho Suave, durou mais tempo, né? Tinha o livro da Lili, né? Lá, Lili. Tinha a Cartilha de Bitu, o Patinho, Upa Upa Cavalinho. Tinha vários livros. Tinha a Cartilha do Reino da Alegria, né? De Doraci de Almeida. Eram livros que a gente conhece da infância, né? E também depois continuaram a ser exploradas. O professor ainda conservava esse tipo de livro e esse tipo de silabação. Demorou, né? Então, ele vale a pena a pergunta como se deu nossa alfabetização. Para os bem mais velhos que eu, os materiais vinham de Portugal, né? A língua pátria. E até porque não era permitido publicar livros nacionais, era o método alfabético com soletração. Exemplo, bola, B, O, Bo, A, né? O fônico é silabação mesmo, né? Que é
o barulhinho da consoante juntando com a vogal. Aí invertia lugares, por exemplo, VA, vá, VE, vé, VI, vi, VO, vó, VU, vô. Depois trocava de lugares, vó, vê, e assim vai treinando os vocábulos, né? Os exercícios todos eram com as mesmas letras, né? Por exemplo, vovó vê a ave, eu vi a viúva, viva a vovó, vovó vê o ovo, a ave voava. Esse é antigo também. A cartilha Casinha Feliz, de Iracema e Luísa Meireles, foi um método fônico no Brasil, alfabetizava a unidade da fala, né, pela unidade menor da fala, o fonema. E primeiras formas e sons das vogais, que também segue lá os mesmos recursos do método anterior, né? Depois consoantes e vogais, é um sistema o mesmo. Isso vai e vem, né? De forma que a alfabetização oral e depois registrada em agrupamento de palavras é que sempre foi. Com a modernidade vieram os cartazes. Os cartazes eram ilustrados como o Barquinho Amarelo, os Três Porquinhos. E o Barquinho Amarelo de Edas Dias da Silva, né? Ele foi muito bom, mas os Três Porquinhos também foram. Mas cada um deles dá abrangência para um tipo de campo, para estender em vastos caminhos, né? E eu vou tentar falar dos dois que eu trabalhei com ele, Barquinho Amarelo, os Três Porquinhos, né? E vamos seguindo em frente no próximo vídeo. Então fica aí um pouco do princípio da alfabetização, tá bom? Então um abraço para vocês, nos abençoe. Amém?